Fala comigo, pessoal, tudo bem? Muito boa tarde. Hoje, sexta-feira, 24/5, mais uma vez, junto com vocês, eu, professor Jean Gonçalves, apresentando aqui o Fala Comigo. É sempre um prazer estar com vocês. Sejam muito bem-vindos ao programa de hoje. Comigo hoje estará ele, Roberto Teresiano, a lenda viva de Poços de Caldas. Não tem nem como falar, né? Não é puxação de saco, mas na minha opinião, o melhor historiador que eu já conheci presencialmente até hoje. Roberto Teresiano, muito obrigado. É sempre um prazer ter você com a gente aqui e hoje vamos escutar um pouquinho mais, né, da sua história e da história de Poços de Caldas. Ok, professor, ok, Jean. Legal a gente estar aqui mais uma vez na MAC Rádio e poder conversar um pouco sobre Poços de Caldas, sobre a nossa história, né? Eu sempre penso que cada cidadão tinha que conhecer um pouco mais da história da sua própria cidade, para o seu conhecimento, também para atender as outras pessoas. Alguém pergunta para você, como é a sua cidade, como é Poços de Caldas? E você ter aquela informação, até para que não ocorra. Uma noite dessa eu voltava de um evento do Museu Histórico, passando perto das termas, alguém me pergunta assim, senhor, como chama essa igreja? Oh, meu Deus do céu, essa igreja. E tem muita gente de Poços de Caldas que se benze ao passar perto das termas. Sério? Sim, apesar de tudo que se fala da cidade, de ser uma estação de águas, de ali ser o maior balneário da América Latina, tem gente que nunca entrou, tem gente que nunca foi ao Cristo Redentor, que nunca entrou dentro de termas, de Palace Hotel, dos nossos outros balneários. Então acho que é legal a gente brincar e conversar um pouco sobre a história da cidade. Vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. E você que está nos acompanhando já sabe que hoje o programa vai ser repleto. Vai ser repleto de informação, cultura, entretenimento, curiosidades, né, Teresiano? Nós vamos descobrir muitas coisas, né, hoje aqui sobre Poços de Caldas. Também vamos saudar a Sara. Sarinha, muito boa tarde. É sempre um prazer ter você com a gente aí no controle. E vai olhando para nós aí as participações. Muito boa tarde, gente. Seja bem-vindo. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Teresiano. E as pessoas que estão acompanhando pela transmissão ao vivo aí. Bom demais, eu quero saudar vocês, queridos ouvintes que nos acompanham, ouvintes, espectadores aí que acompanham a gente no Facebook, no YouTube, no Instagram, que manda mensagem depois, dando sua sugestão, seu comentário, é muito importante. A gente faz esse show todo, né, o meu amigo Teresiano, é para vocês. Esse trabalho que a gente tem de selecionar os entrevistados, de ter uma pauta, de ter um conteúdo interessante é para vocês, e o retorno que a gente tem de vocês é muito bom. Muito obrigado. Que vocês que nos motivam aí a estar cada vez melhorando mais. Você pode participar do nosso programa ao vivo deixando a sua pergunta. No WhatsApp, está no rodapé, é só mandar uma pergunta aí, eu vou ler, pode ser pergunta, elogio, crítica, comentário, eu vou ler aqui ao vivo para vocês, tá bom? Você que não pode nos assistir ao vivo, está trabalhando, está com alguma demanda, também sexta-feira, né? Nós estamos aqui com o shopping do nosso patrocinador Passo Preto, mas não é todo mundo que está nessa mesma condição que nós estamos, né? Tem pessoas aí que vão encerrar o expediente mais tarde e vai assistir o programa depois. Seja muito bem-vindo também, continue nos acompanhando, é sempre um prazer estar com você. Mas sem muita demanda, sem muita delonga, nem sem ficar estendendo muito, que o programa hoje vai estar muito gostoso. Meu amigo Teresiano, deixa eu te conhecer. Eu já te conheço da fama, né, de um excelente historiador, eu te conheço, já fui entrevistado no seu programa na TV Plan. Não lembro nem que ano que foi, mas também não vamos falar essas questões de ano. Deixa isso pra lá. Mas me diga uma coisa, Poços Caldense nato?
Poços de Caldas nato é sulfuroso, né? Sulfuroso, né? Mas eu sou de Poços de Caldas, cresci nas periferias de Poços de Caldas. Eu nasci próximo ao Country Club, morei em diversos outros bairros, depois me estabilizei aqui pelo centro da cidade, mas sim, sou com muito orgulho Poços Caldense. E ser Poços de Caldas é uma honra para poucos, né? Porque na nossa cidade nós temos muitos, né, mais de 150 mil habitantes, mas nem todos têm esse privilégio de ter nascido aqui. Nós, por conta de faculdades, empresas, entre outras coisas, vem muita gente de fora para cá, muito bem acolhido, mas não é Poços de Caldas, não viveu, não tem esse poder, né, de ter essa questão de naturalidade, Poços de Caldas no seu RG, né? Pois é, eu vejo até isso com bastante delicadeza, porque apesar da gente encher a boca para falar que é nascido em Poços de Caldas, mas Poços de Caldas foi construída também por pessoas das cidades vizinhas, das cidades da região, e muitas vezes, em muitos aspectos, essas pessoas que vieram contribuíram e contribuem muito para Poços de Caldas. Sim, né? e até porque é o seguinte, como pegando o gancho que você disse, encher a boca para dizer que é Poços de Caldas, mas às vezes não conhecem a própria cidade, a própria maravilha que tem. Isso Ocorre muito. Ô Teresiano, quando surgiu a vontade de estudar história, entender sobre o passado? Olha, eu venho de muito tempo, muito criança ainda, já envolvido com teatro, com fotografia, com cinema, e começo a colaborar com jornais, escrevendo, eu era quase adolescente, já colaborando com jornais, escrevendo sobre cinema, escrevendo sobre teatro e arte e literatura de modo geral. Até que ocorre que eu conheço uma senhora que era filha de um escravo que ajudou a construir a igreja de São Benedito. E essa foi a minha primeira matéria histórica, né? E foi uma matéria interessante, dividida em 2 dias, porque era uma entrevista longa, e também acabo me envolvendo muito cedo com a questão Inconfidência Mineira, com a questão do negro, com a questão indígena. Então, todas as coisas somaram para que dali a pouco eu estivesse envolvido com todos os temas, né? Hoje a gente acaba participando, escrevendo e comentando sobre os mais diversos assuntos, mas eu tenho para mim que a história já estava em mim, porque eu era muito criança quando começo a me interessar por essas coisas e o resto foram todas consequências de alguma coisa que já me encantava. Conhecer um pouco mais sobre a nossa própria história é conhecer mais sobre nós mesmos. Sim, com certeza, né? E quantas vezes, né? Tem um ditado também que um homem que não conhece a sua história, o seu passado, está fadado a cometer o mesmo erro que cometeu no passado. É importante a gente saber. Mas que legal, então vamos lá. Poços de Caldas. A gente sabe que Caldas é mais antigo que Poços de Caldas. Fala um pouquinho desse início de Poços de Caldas para nós. Olha, Poços de Caldas começa sem saber se é Minas Gerais ou se é São Paulo, né? Havia toda essa briga, as pessoas que estavam ligadas à capitania de Piratininga, que era o primeiro nome de São Paulo, empurravam as divisas, querendo avançar para o lado de cá. As pessoas que estavam ligadas mais ao lado das Gerais, que ainda não era estado de Minas, empurravam para o lado de São Paulo, e a gente teve essa briga toda, se Minas ou São Paulo, até 1937, até outro dia. Olha só, hein? O primeiro morador de Poços de Caldas, morador de fato, é um alferes, né? Alferes é uma espécie de tenente. O Tiradentes, por exemplo, era um alferes. E este alferes, chamado Inácio Preto de Loyola, em alguns outros documentos ele aparece como Inácio Preto de Moraes, veio de Mogi Guaçu, descobriu minérios em Poços de Caldas e pede a autorização a São Paulo, a Sesmaria, que era chamada. Sim. Ele pede para ser poceiro de Poços de Caldas. Então, este é o homem que oficialmente começa Poços de Caldas, quase 100 anos antes da presença da família Junqueira. Mas ele pede para São Paulo, convicto de que ele estava numa área que pertencia à capitania de Piratininga. Ele começa a construir um arraial, ele e seu filho, cercam as fontes de águas sulfurosas e tudo mais, e começa a construir um arraial, quando vem o pessoal de campanha, expulsa, ocupa tudo, falando, não, aqui não pertence à capitania de Piratininga, e cria todo esse atrito. Só que nós estamos naquele período de Inconfidência Mineira,
1780, 1790, a gente está no período de Inconfidência Mineira. O governo paulista entra com uma ação judicial pedindo para que o Visconde de Barbacena devolvesse o arraial, só que o Visconde já está envolvido com a questão da Inconfidência, nem dá atenção para aquele processo, só depois da Inconfidência que vai rever tudo aquilo e fica o conceito claro de que a região onde está Poços de Caldas não pertencia a São Paulo. Mas essa dúvida permaneceu até agora, 1937, quando era prefeito de Poços de Caldas, Dr. Assis Figueiredo, e ele vai mandar engenheiros fazer todo o levantamento das divisas, das marcas geográficas e conclui realmente, cria o que nós chamamos hoje de marco divisório. Sim. Então, só agora que se oficializa. Minas vem até ali, São Paulo vem até ali aquela divisa de Águas da Prata. Olha só, interessante, você que está acompanhando aí, já ouviu um nome familiar? Acabou de falar um nome familiar que a gente anda aí quase todos os dias. Assis Figueiredo. Assis Figueiredo. Foi prefeito, então, de Poços de Caldas em 1937. Grande prefeito de Poços de Caldas a partir de 1933. Ele é mineiro, mas cresceu próximo a Santos, entre Santos e Rio de Janeiro, né? Mas foi grande prefeito de Poços de Caldas, tem feitos extraordinários. E me chama a atenção, Jean, já experimentei isso, parar com uma câmera e um microfone na rua Assis Figueiredo e perguntar às pessoas, você sabe quem foi Assis Figueiredo? E a grande maioria das pessoas não sabem. A grande maioria não sabe. Então, eu falo às vezes com a Câmara de Vereadores que nós deveríamos ter no início de cada rua não só o nome, mas um resumo de quem é aquele homenageado. Porque você fala, João Pinheiro, quem foi João Pinheiro? Quem foi Davi Campista? Antônio Carlos. Então, deveria ter também essa preocupação de prestar uma homenagem plena. Quem passar por aí vai saber assim, foi prefeito de Poços de Caldas de 1900 e tal a 1900 e tal. Francisco Escobar foi prefeito de Poços de Caldas de 1909 a 1918. Seria uma forma bacana de realmente homenagear aquelas pessoas. Porque só colocar o nome é muito pouco, e muito pouco para muitos grandes homens que colaboraram com o crescimento, com o desenvolvimento de Poços de Caldas. É perfeito essa ideia, essa iniciativa, até mesmo para nossas crianças, né, num período escolar, poder conhecer de fato, nem que fosse uma matéria complementar à história já introduzida pelo MEC, mas ter conhecimento de quem foram os fundadores, que isso é muito importante para a cidade. Mas ainda voltando, né, nós falamos da questão da divisa do prefeito Assis Figueiredo, mas vamos voltar um pouquinho mais lá atrás, igual você passou a respeito da família Junqueira. Quando a família Junqueira chegou, como é que foi, que jeito que era esse período? Porque hoje a gente entende que o começo foi muito turbulento, muito difícil, né? Muitas dificuldades, né? Tudo que é no começo é muito difícil. Fala um pouquinho dessas dificuldades para nós. Olha, a família Junqueira chega ao Brasil em 1750, conseguem área na região de Baipendi, Carrancas, São Tomé das Letras, e começam então as várias sesmarias, e periodicamente eles recebiam visitas de parentes que não moravam na mesma região, e numa dessas visitas é que José Bernardes da Costa Junqueira e Joaquim Bernardes da Costa Junqueira passam por Poços de Caldas para fazer uso das águas, mas não tinha ainda esse conhecimento com relação à possibilidade de ser dono de tudo isso. Mas quando veio da segunda vez José Bernardes da Costa Junqueira, indo a Carrancas, indo à região onde os parentes já estavam com suas fazendas e tudo mais, desperta a ideia de pedir essa área aqui. E esse processo começa, então, em 1815, 1816, pedindo ao Império a região, que é chamada de Sesmaria, e isso se conclui em 1819. Passa a pertencer à família Junqueira. Mas eles continuam vindo, tal, mas só em 1835 é que realmente vão formar a Fazenda Barreiro, e com a descoberta das águas, que já eram conhecidas, mas não famosas, mas com a divulgação do poder curativo das águas de Poços de Caldas, é que esse pessoal começa a se interessar mais. O que tinha chamado a atenção deles, inclusive, não era água, era pastos. E em períodos de muito frio,
aqui havia uma vegetação forte. A vida econômica do Brasil neste período era a extração de ouro e pedras preciosas. Já começa a reduzir, já não era mais tão presente. Aquelas pessoas que investiam na mineração de pedras preciosas começam a olhar para outras atividades econômicas. Então eles tinham partido para a criação de gado ou para a própria agricultura e concluem que era uma região interessante para se criar gado. Por isso fazem o pedido ao Império e este pedido foi concedido, não se tem documento oficial, mas foi concedido e eles vêm para criar gados. Com a descoberta e a fama das águas medicinais, importantes por uma época que a medicina não tinha os remédios sintéticos e alopáticos e tudo mais, começa a divulgar o poder curativo das águas, que aumenta o interesse deles pela região. O que eles estavam construindo do outro lado da Serra do Cristo passa a ser o lado de cá, é o início de Poços de Caldas com a presença da família Junqueira, que vai se efetivar em 1860, 1865 tem a primeira doação de José Bernardes da Costa Junqueira, 1872 a doação maior e marca então o início propriamente de Poços de Caldas, como a gente comemora 1872. Mas acho que é importante a gente, até para o nosso ouvinte, se posicionar melhor, e deve estar se perguntando sobre toda a história de vulcão, de cratera vulcânica. Sim, essa lenda. É cratera, é caldeira, teve vulcão, não teve vulcão. Então, antes de toda essa história da presença humana nessa região, a gente vai dar um salto lá atrás, há 175 milhões de anos, né? Quando tudo isso está se formando, o que a gente chamou de Pangeia, né? Não existiam os continentes. Essa parte habitável do planeta era uma única área enorme, que a ciência chamou, a geologia em especial chamou de Pangeia, e essa área única começa a se dividir, vai se afastando, formando os continentes, do lado de cá América do Sul, do outro lado África e tudo mais, vai se abrindo, vão surgir Oceano Atlântico, Atlântico Norte, essa coisa toda, e com o surgimento de oceano e a vegetação, o clima se torna mais úmido, começa a surgir vegetação, e começamos então a nossa história de 90 milhões de anos a 65 milhões de anos, a gente teve alguma atividade de origem vulcânica. Essa parte do chamada Pangeia é invadida por uma lava que veio do fundo dos oceanos, um material vulcânico, vai cobrindo essa região de Paraná, em especial, uma parte boa de São Paulo, um pedaço aqui, especialmente do sul de Minas Gerais. Ele é coberto por uma camada de lava. E isso é chamado essa elevação, tem um nome científico que eu vou me lembrar durante, né? Mas não o conceito que se tem de que foi uma cratera, que entrou em erupção, nada disso. A região foi coberta, principalmente aquela região do Paraná, aquela terra que chamam de terra roxa, né? Na verdade, é uma terra vermelha. Mas quem chama de vermelho são os italianos que foram chegando. E o vermelho em italiano é rosso. Rosso, que traduzido erradamente ficou como roxo, mas aquilo é marca de uma areia que existiu antigamente e que com essa lava em alta temperatura se queimou e deu aquele tom avermelhado, fazendo reservas de determinadas substâncias boas para a vegetação, por isso a importância para o café, né? Aquela região é que mais se desenvolve, o estado de São Paulo e Paraná, com relação ao café. Aqui para o sul de Minas, especialmente para Poços de Caldas, há um grande acúmulo de alguns minérios, em especial urânio, tório, molibdênio, as chamadas terras raras, e um pouquinho fora do Planalto a gente vai encontrar algumas cidades vizinhas que também sofreram essa ação da lava vulcânica, mas é essa lava que veio soerguendo, é o termo que a geologia aplica, soerguendo, ela veio por debaixo da terra, em alguns pontos mais quentes ela fazia com que aquilo se elevasse,
E, ao elevar, formou o Planalto de Poços de Caldas a 1.200 metros de altitude acima do nível do mar, com serras mais 400, 500 metros. Então a gente tem a Serra do Cristo, por exemplo, com 1.700 metros acima do nível do mar. Mas enquanto as beiradas foram erguendo, formando as montanhas, o centro baixou com o peso da própria lava. O peso deste material vulcânico, né, foi abaixando, que é o chamado de intrusão alcalina. Esta pressão feita sobre o lençol d'água cria uma situação que possibilita que as águas se filtrem, vão até uma determinada profundidade e voltem trazendo urânio, tório, trazendo algumas dessas substâncias que hoje, principalmente enxofre, que são altamente aplicados na medicina. Então, isso é o que aconteceu com Poços. Livros bem mais recentes, de 40, 50 anos atrás, mesmo no meio científico, não falam mais de cratera vulcânica. Fala no máximo a possibilidade de ser uma caldeira vulcânica, uma pequena vazão deste material quente e que deu essa formação circular e rochosa interessante, que é chamado Planalto de Poços de Caldas. Onde está Poços de Caldas e algumas outras cidades da região também estão dentro deste planalto. Se nós realmente fôssemos uma cratera de vulcão, com 33 quilômetros de raio, seria o maior vulcão do mundo. 5 vezes maior que o Vesúvio, o maior vulcão que se conhece, né? Mas durante um tempo a gente tinha até mesmo no meio científico informação de que éramos uma cratera de vulcão. Hoje menos, estudos mais recentes de grandes geólogos, de geofísicos importantes, com apoio de FAPESP e tal, mostram a recriação do Brasil a partir desse período e a recriação dessa região toda que formou o Planalto de Poços de Caldas, mas também Serra Geral, alguns outros lugares que têm sim um acúmulo de material vulcânico, mas que nunca fomos uma cratera de vulcão. Olha só, hein? Quanta coisa, quanto conhecimento em tão pouco tempo, hein? O Teresiano, de uma maneira simples e prática, explicou para nós, então, a formação da cidade de Poços de Caldas. Bom, hoje o programa está ótimo. Convido vocês aí que estão nos acompanhando. Enquanto eu vou tomar aqui o meu chopp em Passo Preto, o Teresiano está se degustando aqui uma kombucha. Kombucha aí lá do Passo Preto. Você pode acompanhar, você pode adquirir a sua kombucha. A Sarinha vai colocar agora o videozinho aí para você saber onde você pode chegar para poder adquirir a sua kombucha. Na sequência a gente volta com mais programa. Tá querendo tomar um chopp e viver uma experiência diferente? Vem comigo que eu vou te dar essa dica. No segundo piso do Mercado Municipal de Poços de Caldas você encontra o Corredor Gourmet. Entre vários estabelecimentos, lá você vai achar a joia preciosa que é o Passo Preto, a choperia Passo Preto. Você vai ter as diversas variedades de chopp. Você já conhece a marca, já conhece a história e sabe que o produto é Poços Caldense. Você vai ter aquele atendimento nota 10 diferenciado pelo Cresce, que vai estar lá pessoalmente para te servir. Além de chopp, você também vai encontrar as cervejas que são produzidas e rotuladas pela cervejaria Passo Preto. Mas se você não gosta de bebida alcoólica, fica tranquilo. Você vai poder experimentar a kombucha, essa bebida saudável, essa bebida energética, que faz só bem para o organismo. Você vai ter também nas versões de lata, então fica ligado, tá perdendo tempo por quê? Vem com a gente. Você que acompanhou aí a choperia Passo Preto, você encontra aí no Corredor Gourmet do Mercado Municipal. Conhece lá o Corredor Gourmet? Conheço. E tenho achado bastante interessante a chegada da kombucha, né? Porque às vezes a gente ouvia as pessoas falando, eu sei fazer e tal, mas quando a gente vai se dirigindo para uma alimentação mais natural, uma alimentação sem química, com menos química e tudo mais, vai descobrindo coisas assim deliciosas, saborosas e sem aqueles veneninhos todos que vai se encontrar em muitos refrigerantes tradicionais, açúcares e tudo mais. Né? Sim, e historicamente também a kombucha, aproveitando essa vibe histórica, a kombucha ela é de criação chinesa, então ela é milenar. Uhum. E quem difundiu a kombucha para tornar ela mais popular foi quando descobriram que a Rainha Elizabeth fazia uso de kombucha. Aí pronto, o mundo inteiro, né, começou a apreciar. Os Estados Unidos foi um dos primeiros países que começaram a comercializar e daí por diante até chegar aí na nossa mesa. Fabricação Poços Caldense, pessoal. Poços de Caldas mais uma vez, saindo na frente.
E falando em Poços Caldense, existe uma ideia, né? Descobriram Poços de Caldas, descobriram o Brasil, descobriram as Américas. Mas isso é uma maneira aceitável de se dizer, mas errônea, porque quando descobriram já havia sido descoberto, já tinham moradores. Quem foram os primeiros moradores de Poços de Caldas? Isso é muito interessante, né? Porque o conceito de descoberta, na verdade, era invasão mesmo, né? E aconteceu com o Brasil, quando chegam os portugueses, já havia uma presença fortíssima indígena, e no país como um todo, e Poços de Caldas não é diferente. Poços de Caldas era ocupado por alguma comunidade indígena, né? Agora não se pode mais falar índio, tem que ser indígena. Indígena. Eu brincava outro dia que quando a gente for cantar aquela música do Taiguara, Índia seus cabelos aos ombros, né? Aí a gente vai falar assim, indígena seus cabelos aos ombros caídos, né? Tá chato, né? Mas Poços de Caldas, o sul de Minas e o Brasil como um todo tem uma grande presença indígena, só que nós não sabemos verdadeiramente quem eram os primeiros habitantes, que grupo indígena ocupou Poços de Caldas. A história oficial fala de índios cataguases, mas não existe oficialmente uma tribo chamada Cataguases. Havia uma comunidade indígena muito forte na região de São Lourenço, em especial, e que os não índios apelidaram de Cataguases. Hoje você vai encontrar em alguns livros mesmo falando tribo Cataguás, Cataguá, mas eram estes indígenas que não se tem um estudo mais apurado, foram extintos em 1680, 1690, por um caçador de índios chamado Lourenço Castanho. E este Lourenço Castanho, que na verdade era um matador de índios, que trocou o nome da região chamada de Estado dos Cataguases para São Lourenço, né? Não tinha muito de santo, não. E o que aconteceu com Poços de Caldas? Eles extintos em 1680, 1690, a possibilidade de que algum sobrevivente tenha passado por essa região, porque foi encontrado um machado de pedra e foi encontrada também uma panela atribuída a tais índios. Então se fala assim, Poços de Caldas foi habitada por índios cataguases. Mas não teve nenhum estudo arqueológico, antropológico para comprovar essa presença indígena. A situação de Poços de Caldas, com o nosso tipo de floresta, com o nosso tipo de vegetação natural, que não se tem frutas ou condições que possibilitassem uma presença indígena, mas a gente continua repetindo isso. Agora, durante a pandemia, uma pesquisadora da Unicamp esteve em contato comigo, ela pesquisa sobre a presença indígena no sul de Minas. E eu comentava com ela que quando criança eu via em uma casa de uma família antiga uma fotografia com 3 indígenas e passada a pandemia eu fui atrás e vou encontrar com a família Gavião, uma família tradicional de Caldas, que foi dona do primeiro cartório em Poços de Caldas, e eu falo, olha, havia em cima de um armário, assim, eu via uma fotografia e tal, e eles encontram a fotografia. Então nós temos hoje em mãos, até está aqui comigo, uma fotografia onde aparecem 4 indígenas, extremamente parlamentados, né, com plumas, com uma tanga tecida de coqueiro completamente diferente dos indígenas que nós conhecemos, e com este material que agora estou enviando para algumas pesquisadoras, algumas especialistas em indígena. Inclusive, a gente tem em Poços de Caldas a professora e arqueóloga Solange Schiavetto, que até me deu um curso de extensão na universidade, para ver se a gente consegue descobrir, de fato, quais eram os índios que habitaram a nossa região. Mas o que a gente tem claro é de que havia, talvez, muito mais na região de Caldas, né? Aqui tudo era Caldas, mas muito mais naquela região, porque essa fotografia mostra 3 indígenas que moravam na Pedra Branca de Caldas. Sim. E então a gente vai conseguir esclarecer tudo isso. Mas este pessoal é realmente o primeiro habitante. Depois nós vamos ter início, a cidade de Caldas, já com 215 anos, é o município mais antigo dessa região, que era enorme, o Caldas ia até Aguaí, né? Lá era divisa. Então é um município muito grande, e dessa presença e começo de Caldas, nós vamos começar de fato em 1860
com alguns moradores em Poços de Caldas. Não havia habitação, eram casas feitas de taipa ou de pau a pique, alguns ranchos que as pessoas faziam para utilizar as águas. Depois, em 1865, a gente já tem algumas casas e até um início de escola, o professor era também farmacêutico, professor Sá Vasconcelos. Professor Sá começa uma escolinha particular, em 1865 já está essa presença da escola, mas com pouquíssimas casas. Mas o impulso que aconteceu mesmo foi a partir de 1886, com a vinda de Dom Pedro II para inaugurar a Estrada de Ferro. Neste período, nós já tínhamos 200 casas. 200 casas. 200 casas. E a principal fonte de economia da época era? Olha, um pouco já essa história de banhos e tudo mais, mas o forte era produzir coisas para abastecer São Paulo e Rio de Janeiro. As pessoas criavam porcos, levavam para vender em São Paulo e Rio de Janeiro, alguns queijos importantíssimos, tipo suíço, para abastecer Rio de Janeiro e São Paulo, queijos que eram importados de países com tradição queijeira. Engenheiros ligados à nossa região aprendem, vão fazer cursos lá fora e produzem queijos extraordinários. Então, o grande lance aqui era produzir alimentos. Porque esse pessoal que se envolveu com extração de pedras preciosas, ouro, prata, eles não pensavam que precisava comer. Muitas vezes morria-se com a boca cheia de ouro e sem alimento para comer. Então, Poços começa a abastecer. Depois vai chegar em 1880 o café. Aliás, hoje, 24, né? É o Dia Nacional do Café. É o mesmo Coronel Agostinho Junqueira que introduziu em 1880 as primeiras plantações de café, é quem vai estar envolvido com tudo isso. Então a gente já começa a produzir café também. Tem um trabalho bastante interessante de um professor, Yuri Gonçalves, ele acabou publicando um livro, ele faz um levantamento com base nos relatórios do IBGE sobre a economia de Poços de Caldas e mostra que o grande lance de Poços de Caldas é ter uma economia diversificada. Nós produzíamos café, produzíamos queijos, leite e série de outros alimentos, e que ajudou e ajuda até hoje a manter a economia de Poços de Caldas. Porque aquelas cidades que só tinham cassinos, proibido o cassino, parou a vida. Cidades que só produziam minério, acabou a safra de minério para aquela cidade. E Poços consegue se reinventar, né? Tem um pouquinho de café, tem um pouquinho de agricultura, tem um pouquinho de cada coisa. Isso é a grande riqueza de Poços de Caldas. Mas nós tivemos esse período dominante dos cassinos, tudo era em função do turismo, a moeda que circulava em Poços de Caldas era fichas de cassinos. Você poderia entrar no comércio, comprar o que quisesse, pagar com fichas de cassino, recebia o troco, era uma moeda paralela. Até 1946, quando veio a proibição dos jogos de azar, né, chamados jogos de azar, a gente já tinha quase 2 dezenas de cassinos, alguns que estão sendo descobertos agora. Eu encontro em jornais antigos um cassino chamado Monte Carlo, que a gente nem sabia que existiu, já encontramos outros, mas oficialmente nós tivemos perto de 20 cassinos funcionando e tudo era em função restaurante, hotéis, eram muito mais em função dos jogos e das diversões que os cassinos produziam do que propriamente em função de tratamento de saúde com águas termomedicinais. Olha só, hein? E quanta informação interessante que você trouxe para nós. Olha que interessante, né? Naquela época, o pessoal saía daqui para fazer curso no exterior, para aprender a engenharia de se fazer queijo, para se produzir aqui. Hoje, né, nós temos a informação na tela, na palma da mão, no WhatsApp ou no celular. Você olha, entra no YouTube e aprende a fazer. Tem curso para tudo, mas naquela época quem queria fazer tinha que se desdobrar todo para conseguir fazer, né? E conseguiu fazer. Sim, né? E principalmente esses queijos especiais, né? Um Cabernet, esses queijos famosos da Suíça, famosos da França, não era comum. E ainda hoje tem segredinhos que quem tem aquela cultura não ensina, tem segredinhos que só um bom azeite você vai encontrar em Portugal ou Espanha,
mas tem macetes que só eles sabem. Vinhos que às vezes se levou em barris do Brasil, leva-se para Portugal, fazem os seus processos, aplica aquela cultura e volta como vinho português. Eu comento muitas vezes assim, a produção de vinhos de Portugal é tão grande que se tivesse cultura de uva para se fazer tanto vinho, Portugal tinha que ser 10 vezes o tamanho dele, né? E muitas vezes se compra vinho bruto aqui do Rio Grande do Sul, fazem todo o processo lá cultural para que aquele vinho se transforme num vinho especial e volta para a gente como vinho português. No preço, então, no exatamente, preço, no rótulo português, né? Azeites. Hoje é dificílimo você comprar um bom azeite. Poços de Caldas, que já produziu no passado azeites bons, interessantes, hoje está redescobrindo a cultura de plantar a oliveira e de produzir azeites com qualidade, já ganhando prêmios lá fora. Mas no passado, quando não havia essa possibilidade de se fazer um curso via rede social, via internet, os primeiros cursos à distância se chamavam-se Instituto Universal Brasileiro, né? Então foi quem deu início à história de ensino à distância, né? Mas era muito mais para a área técnica. E nós tivemos possibilidade de mandar engenheiros trazer aquela formação, aquela cultura. E Poços, por exemplo, no centenário da independência, tem empresários de Poços de Caldas ganhando prêmio por produções que aprenderam lá fora e aplicaram aqui. Nós continuamos pioneiros. Por exemplo, quem introduz o leite de saquinho no Brasil? Poços de Caldas. Você tá brincando? Quem Sério? introduz o iogurte no Brasil? Poços de Caldas. Sério? Sim. Moacir Carvalho Dias, que é pai desse pessoal que hoje está administrando o turismo, Marcos Carvalho Dias, vai para a França, vê aquele material, vê aquela produção, conclui que aquilo seria bom porque não tem iogurte no Brasil, compra o direito, chega aqui e começa a produzir o iogurte que hoje é gigantesca, Danone, né? Depois a França acaba comprando a empresa brasileira, mas começou aqui, Poços de Caldas, no quarteirão onde está a rádio ali, né? Aqui do lado era Laticínios de Caldas, cooperativa de Poços de Caldas, e aqui começa a se fabricar. Então, sempre teve em Poços de Caldas pessoas de visão que iam lá fora, observavam coisas que seriam úteis se aplicar em Poços de Caldas, aplicar no Brasil, e produtos que foram muito importantes para a economia de Poços de Caldas. Nós temos outros exemplos, como o Cristal Murano, por exemplo. Perfeito. Então, olha, o Cristal Murano, que é outra marca de Poços de Caldas. A gente não tem consciência da importância que isso teve para a história e para a economia da cidade. E pouquíssima gente sabe onde é que isso começou. Durante a pandemia eu pude me aprofundar um pouco mais, mas eu já vinha fazendo um levantamento histórico com uma série de entrevistas com o senhor Mário Seguso, o saudoso mestre vidreiro Mário Seguso, e já fazendo uma pesquisa, porque a família dele começa com a produção de Cristal Murano em 1290. 1290, na Ilha Murano. Então, eles são praticamente pais da técnica de se produzir o que a gente chama de cristal, né? Que, aliás, já foi uma das palestras muito importantes durante a Semana do Museu, que se levou uma professora, doutora de física, de química, para explicar minuciosamente a confecção do vidro, a descoberta do vidro e a transformação deste vidro em o que nós chamamos de cristal, que na verdade é o mesmo vidro, só com uma fórmula diferente, com mais chumbo, com menos chumbo, com algumas colorações, é o que chamamos de cristal, né? E foi uma palestra muito interessante durante a 22ª Semana dos Museus. Mas havia aqui muito perto também uma produção de vinhos, os tradicionais vinhos Marcaça. Desde 1900, 1901 produzindo vinhos. Esse pessoal chega em Poços de Caldas em 1927, 28 e monta uma grande produção de vinhos que dominou parte do país e tinha o problema do vasilhame. Sempre era complicado, a produção era maior do que o número de garrafas que eles tinham. Aí começam a pensar de como fabricar garrafas. Olha só. Contratam técnicos italianos,
que fazem 2 fornos para se derreter o vidro e deveria transferir também o conhecimento tecnológico de fazer vidro. Mas os 2 técnicos constroem os fornos e vão-se embora, ficam eles com aqueles fornos, começam a comprar cacos de vidro com a ideia de reciclar, de transformar realmente aquilo, mas não dominavam mesmo a técnica. Foi neste momento em que chega em São Paulo gente da família Bonora, Aldo Bonora e Germano Zani, 2 italianos que cresceram na Ilha Murano, na Itália, e que dominavam toda a técnica de produção de vidro e cristal e tudo mais. Essas pessoas vêm para Poços de Caldas ao ficar sabendo que já existiam fornos e começam então a nossa história. Depois, alguns anos depois, vai chegar a família Seguso, que hoje é dono de Cristais Cadoro. Chega a família Seguso com toda essa história familiar desde 1290, produzindo esse material e trazem o peso da peça artística, extremamente interessante, leve, delicada, e marcam o nome de Poços de Caldas. 2 meninos de família italiana que já moravam em Poços de Caldas, que são os irmãos Molinari, crescem dentro da cristaleria Bonora, aprendem a técnica de se fazer o vidro, de se fazer o cristal, e mais tarde vão se transformar também na grande empresa Molinari de Poços de Caldas. Então, nós vamos encontrando estas famílias tradicionais com raízes mesmo na Ilha Murano, ou com conhecimento técnico transferindo para famílias italianas de Poços de Caldas. A cidade está caminhando aí para os seus 100 anos também de presença do cristal em Poços de Caldas. É uma outra marca que deve ser registrada a qualquer momento também como uma das culturas de Poços de Caldas, como capital imaterial, né? Patrimônio imaterial, a produção de cristais. Tá? Hoje a gente tem um número grande de artistas, italianos ou não, mas cristal é o outro nome de Poços de Caldas. Da mesma forma que há um estudo, um trabalho sendo feito já há quase 3 anos, para que os cafés produzidos aqui na região seja também um selo de qualidade de cafés especiais, cafés vulcânicos. Porque a presença desse material que a gente tem no subsolo, essa concentração de materiais de origem vulcânica, dão também uma outra característica, uma outra leveza. Vamos chegar a um café considerado dos melhores cafés especiais em função do nosso subsolo. É um processo bastante lento, bastante exigente, tanto que há 3 anos se trabalha com isso, mas estamos muito perto de ter um selo de certificação do cristal, um selo de certificação do café e o que é especial na questão do cristal. Tem experiências feitas pelo próprio Mário Seguso com materiais aqui da região, com areias aqui da região, com areias, parte dessas terras raras, que a gente fala desse material radioativo, que produziram um cristal de cor extremamente interessante, extremamente original. Então, tudo isso vai fazer parte de um processo que possa virar também um selo, uma marca de Poços de Caldas na produção do vidro artístico que nós chamamos de cristal. Interessante, hein? Olha, a gente começa a ver tanta coisa, né? Tanta influência que nós temos do exterior. Sim. E também falando em influência do exterior, a gente não pode deixar de destacar, quando a gente fala de patrimônio da cidade, a gente também tem que contar com o patrimônio que são as pessoas, né? Aquela mão de obra, aquilo que faz acontecer. Uma cidade sem pessoas não existe. A gente viu a influência dos italianos, mas vamos falar um pouquinho também da influência do povo africano aqui no Brasil. Porque também teve muita fazenda, né? Teve muita lavoura por aqui. Como é que foi aqui em Poços de Caldas a influência dos escravos? Conta um pouquinho disso para nós. Isso é muito interessante, porque a gente, especialmente nós brasileiros, falamos de África de uma maneira muito superficial. Durante a última Flipossos, por exemplo, havia um palestrante africano de Moçambique, doutor em letras, assim, um currículo extraordinário, e ele falava assim: eu não entendo por que o Brasil, como sendo o segundo maior continente negro
fora de África e não há essa troca com escritores africanos, não se conhecem escritores africanos no Brasil, são poucos, né? E eu me lembro bem disso porque eu tive um escritor africano, prêmio Nobel de Literatura, que o Brasil não tem um prêmio Nobel de Literatura, e a África teve prêmio Nobel de Literatura. E há um escritor africano chamado Wole Soyinka, que quando ele era um pouco mais jovem se parecia muito comigo. E eu brincava, inclusive, usando fotos dele, imagens dele, e falando, olha aí, eu estive na ONU, eu estive em tal lugar. Tá? E, de verdade, aí eu comentando com ele, nós conhecemos tão pouco de África, porque o país que em mais de 500 anos teve governos absolutistas, nós estamos vivendo agora 20 anos de democracia plena. Então, havia um interesse claro de não deixar com que o negro brasileiro se aproximasse do negro africano, de que o negro brasileiro não se reconhecesse como sendo de descendência africana. Então, essa experiência da gente estar trocando coisas da economia, do comércio exterior e da cultura com a África é muito recente. É muito recente. Mas o negro em Poços de Caldas vai começar a chegar nesse início da cidade, mas Poços oficialmente foi fundado em 1872. É um período que a gente já está falando da possibilidade de abolição da escravatura. A Lei do Ventre Livre foi decretada um ano antes do início oficial de Poços de Caldas. Todo o clima já levava para a abolição dos escravos. Então não há um interesse maior de ter escravo, que era caro. Sim. Em segundo lugar, a família fundadora da cidade, a família Junqueira, já tinha enfrentado problemas seríssimos na região de Carrancas, Baipendi e São Tomé das Letras, onde eles se instalaram primeiramente, com rebelião de escravizados. Escravizados que já não aceitavam aquela condição de trabalho, em 1832, querendo criar ali um espaço independente. E houve rebelião, houve mortes, né? Processos que a justiça nunca concluiu, mas então eles já tinham um certo temor ao escravo. Então chega uma presença muito pequena de negros em Poços nesse período. Só mais recentemente é que a gente tem um número maior de negros. Eu fiz pesquisas ainda quando moleque, tentando saber quais foram os primeiros negros a chegar em Poços de Caldas, e a gente não consegue levantar isso. Tem alguns nomes, assim, Chico Mulato, João Mina, que seria ligado a Minas, que a gente pensa que seriam negros, mas não há esse registro. Até nos nossos dados de IBGE, até muito recentemente, não se colocava claramente qual é o número de negros no Brasil. Só agora, de 10, 20 anos para cá, que a gente sabe que mais de 50% da população é de descendência negra ou se declara como negro, né? Então, tudo isso é muito novo. Então, houve uma presença pequena, embora a gente vá falando de 1871, 72. Quem é que plantava café? Quem que cuidava do gado antes da chegada do italiano? Quem que cuidava de construção, das profissões? Eram exatamente negros escravizados. Tá? Não se tem em números. Depois, quando vamos chegando próximo a 1880 e crescente campanhas contra a escravidão por motivos econômicos, não era por motivos humanitários, e começa a chegar por campanhas feitas pelo governo brasileiro em lugares, em países como a Itália, que enfrentava um monte de crise econômica, saúde pública e guerras e tudo mais internas. Aí chega uma publicidade do governo brasileiro oferecendo terra, trabalho, oferecendo uma condição de vida que eles não tinham na Itália. Vai chegando o italiano, ocupando esse espaço que deveria ter sido do negro. O italiano vai ter direito à terra que o negro não teve até hoje. O italiano não vai estar jogado na Guerra do Paraguai com a ideia de exterminação. Claramente isso. A ideia da Guerra do Paraguai era usar também da guerra para exterminar com o negro brasileiro, porque tinha-se muito na cultura que o não desenvolvimento do Brasil era em função da presença negra, né?
Então, hoje a gente tem documentos muito mais sérios e nojentos sobre essa situação. De Duque de Caxias está colocando na Guerra do Paraguai, em primeiro lugar, tropas de soldados negros desarmados. Se um não negro fazendeiro tivesse seu filho convocado para ir lutar na Guerra do Paraguai e não quisesse ir, ele colocava em seu lugar 10 escravizados. Então, a gente vai ter essas tropas gigantescas, desarmadas, uma redução extraordinária da comunidade negra nesse período da guerra, e os números e cartas do próprio Caxias mostram que muitos estavam voltando vivos da Guerra do Paraguai, que tinham conseguido ter acesso às armas, tinham se dado muito bem com as armas, e que ele temia que ao chegarem no Brasil fizessem uma revolução, como tinham feito já no Haiti. Isso é texto do Caxias. Então, aí a gente começa a entender o porquê aquele cuidado dos fundadores de Poços de Caldas de ter um grupo pequeno de negros para que não se sentissem como população de peso organizada, que pudessem criar uma rebelião, trazem muito mais aquele escravo doméstico que, mesmo depois da abolição, continuaram dentro das fazendas, continuaram cuidando das casas, tipo assim, eu sou amigo do dono, eu sou amigo do patrão. Então, a presença negra no passado em Poços de Caldas foi muito pequena mesmo. Mas nada disso impediu de que eles tenham participado de muitas coisas. Muito do que está aqui construído nas fazendas, na região, muito do que ainda está feito se passou por mãos escravas. Felizmente, a gente vai mudando esse conceito, lentamente a gente vai tendo uma outra relação com tudo isso, mas não pode se esquecer da história, não pode se esquecer de erros cometidos no passado, até para que a gente não os repita novamente. Hoje a gente vê muito mais espaços tratando de questões de direitos das minorias, que não são tão minorias, com relação ao direito da mulher. A gente fala muito pouco da presença feminina, de quanto elas contribuíram para o desenvolvimento de Poços de Caldas. O coronel Agostinho era um matuto, sim, mas ele tinha uma esposa extremamente culta, pianista, que falava francês, que escrevia muito bem, e assim vai acontecer com Carvalho Dias, vai acontecer com toda a família Cobra. Todos eles tinham mulheres extraordinárias, com cultura extraordinária, que muito colaboraram para que Poços de Caldas seja a cidade que é hoje, né? E a gente fala assim, em alguns aspectos a cidade se perdeu, tem muita coisa para se recuperar e realmente fazer de Poços de Caldas uma cidade plena, mas quando você compara Poços de Caldas com outras cidades do mesmo porte, do mesmo período, você vai notar diferenças na arquitetura, no urbanismo, como das primeiras cidades a ter um projeto urbanístico, as ruas largas, as calçadas largas, parques e jardins, que você não vê nas outras cidades da região, você vê em Poços de Caldas. Então, é uma contribuição das diversas raças, não só do negro ou do indígena, mas também do italiano, que também ajudou muito, do espanhol, que também ajudou muito. Todos esses povos trouxeram algum capital cultural, né? Trouxeram algum conhecimento que fizeram com que Poços de Caldas seja a cidade que é hoje. Temos muito ainda para melhorar, temos coisas para recuperar, coisas para avançar, mas é uma cidade encantadora em todos os aspectos. É muito interessante, né? Poços de Caldas é maravilhosa, como você mesmo disse. Essa questão das formações das ruas da área central, elas foram pensadas para poder aproveitar, né, o frescor da tarde que desce da serra, poder distribuir, era tudo muito bem pensado. Para aquela época, as ruas largas, ninguém pensava nisso, porque era só carruagem. Exatamente. Olha, dois homens foram muito importantes para isso. Um engenheiro chamado Carlos Mayrwald, um engenheiro alemão, e um italiano chamado João Battista Pantini. Dois grandes técnicos
E vendo o que está acontecendo, por exemplo, a Revolução Industrial, 1872... Só abrir um parênteses para quem está acompanhando a gente. Presta bem atenção no nome que rolou. João Batista Pancini. Isso, falou de um jeito muito bonito, Pantini, que É, era a pronúncia correta. É. Mas já falamos mais um nome de rua, Exato. aqui de Poços de Caldas. Então esse programa, você vai até o final do programa, você vai identificar muitas coisas. Talvez a sua rua aí vai ser explicada por alguém famoso. Então, eles chegam trazendo esse conhecimento, essa experiência do exterior, vendo o que está acontecendo com a Revolução Industrial, cidades antigas tendo quarteirões inteiros tendo que ser destruídos para fazer ruas largas, tal, né? As cidades começando, e eles aplicam isso. Em 1876, Poços de Caldas está com 4 anos, é um bairrinho, né? E eles começam a aplicar. Vão para o alto da Serra de São Domingos, desenham ruas largas, parques e jardins. Quase todas as cidades brasileiras, você vai ver uma igreja no meio e tudo em volta. Escola, cadeia, prostíbulo, tudo em volta. Poços de Caldas completamente diferente. O que a gente tem no meio? Parque José Afonso Junqueira, um parque extraordinário. Praça Pedro Sanches, extraordinário arquitetonicamente, paisagisticamente. Então ali seria o meio. Ali seria o meio, né? Mas o que aconteceu? Aqui onde hoje está a Basílica de Nossa Senhora da Saúde, a matriz, era o cemitério da cidade. Ali era o cemitério. Com a desativação do cemitério, ficou aquele terreno mal assombrado, aquelas coisas que ninguém queria. Quando chega em 1889, um ex-escravo vindo da cidade de Amparo, trazendo uma imagem de São Benedito, e com a ideia com a vocação ou a devoção de construir uma capela para o santo italiano. Vão procurar por pessoas da cidade que pudessem ajudar. Os vereadores conseguem doar aquela área para a construção da primeira igreja de São Benedito. Então, o fundo da matriz, onde tem aquele jardinzinho ali, ali era a primeira igreja de São Benedito. Parte do local onde está a matriz era a primeira igreja de São Benedito. Aí a cidade começa a crescer para aquele lado, começa a crescer em volta da igreja, porque antes era tudo reduto de negros. Ali tinha um pequeno quilombo, Cascatinha, Monjolinho, tudo isso era reduto de negros. A cidade terminava na rua Rio Grande do Sul. Quando a cidade começa a crescer em volta da igreja de São Benedito, da primeira igreja, começa a preocupação de que a igreja dos negros estava ficando no meio do povoado. Vamos lembrar que a gente está falando de um ano depois da abolição dos escravos, né? Então, é claro que o preconceito era muito mais forte, muito mais acirrado do que é hoje, né? E não era velado, era claro, não gosto de negros, não gosto de negros, não gosto de indígena, não gosto de indígena. Aí começa toda essa discussão sobre a igreja dos negros está ficando no meio do povoado e decidem por fazer a matriz, a igreja dos brancos, de costas para a igreja dos negros. Então começam a construir a matriz, mandam recuar a igreja de São Benedito para dar o espaço para o projeto inteiro da matriz. E por isso a matriz ficou fora do centro da cidade. O segundo lugar que planejavam ser a matriz é onde está hoje a Santa Casa. Mas em função dessa questão do preconceito, ela ficou bem do lado de cá e a cidade cresceu. A igreja de São Benedito teve que mudar por causa de atritos ainda ligados ao preconceito para a região que está hoje a igreja, que também não tinha nada, era uma região de campo, bem longe da cidade. A cidade de novo cresce em volta da igreja de São Benedito e a matriz ficou fora do centro. Seria muito mais lógico pela cultura urbanística nossa que a matriz estivesse no lugar da igreja de São Benedito, o lugar mais alto, ou no centro da cidade diretamente. No entanto, em função dessa situação de negros e brancos e tudo mais, a matriz ficou deslocada e a igreja de São Benedito ficou muito mais central. Agora, falando em igreja de São Benedito, você que está nos acompanhando, prepare-se, se estiver sentado, segura na sua cadeira, para você não cair da cadeira. Nós vamos quebrar agora um raciocínio, vamos quebrar uma ideia, uma crença que você tem antiga. Teresiano, agora nós comemoramos no mês de maio,
né, o começo, a primeira semana de maio ali, a festa de São Benedito, com encerramento no dia 13 de maio. Então, dia 13 de maio nós comemoramos o dia de São Benedito. O dia de São Benedito é no dia 13? Não. Vamos lá, então, conta essa história para nós. Muito interessante. São Benedito é um santo nascido na Sicília, né? E ele é filho de negros etíopes, nascido na Sicília, que ainda não era Itália. A Itália, como país, é mais novo que o Brasil. Mas ali era um monte de condados, que ninguém sabia quem mandava direito, um monte de atritos e tudo mais. Ele nasce na Sicília. E eu coloco assim, é um santo italiano. Outro dia alguém contestou, falou, não é um santo italiano, porque só é italiano se tiver sangue italiano. E eu falei, alguns países antigos tinham esse conceito de consanguinidade, né? Mas, na verdade, ele é nascido na Sicília, não tem nada com 13 de maio, com a abolição de escravos e nada disso. Mas ele morre em 5 de outubro, e por ser ligado depois a uma irmandade franciscana, ele é um santo franciscano. Então, São Francisco é no dia 4 de outubro, São Benedito ficou no dia 5 de outubro. Mas, em Poços de Caldas, mesmo antes da festa de São Benedito, já se fazia a festa, que era aniversário do coronel Agostinho Junqueira, que é tido como fundador da cidade, aniversário de José Bernardes da Costa Junqueira, que também está entre os fundadores da cidade, o primeiro dono da Sesmaria, nascidos em 13 de maio. Então a festa começava na fazenda para os senhores Junqueira, os coronéis Junqueira, e depois se estendia. Só a partir da chegada de um ex-escravo chamado Herculano Sintra, trazendo uma imagem de São Benedito, e que construiu a primeira igreja de São Benedito, é que a festa passa para o centro de Poços de Caldas e continuou sendo comemorada como 13 de maio, dia de São Benedito, mas verdadeiramente não é. O dia oficial pelo calendário católico é o 5 de outubro. Tá? Mas só como a gente está falando de igreja, é interessante também essa curiosidade que a nossa matriz, Igreja de Nossa Senhora da Saúde, é cópia de uma igreja italiana, de uma região chamada Dieppe, e lá ela chama-se Sacré-Cœur, Sagrado Coração. Então é uma cópia fiel de uma igreja italiana, nas cores, nos detalhes. Na parte externa, só a cruz, que a nossa é azul, lá era uma cor mais de areia. Mas internamente, as colunas, tudo uma cópia fiel da igreja, de uma igreja francesa. A nossa ficou mais bonita, colocamos vitrais, né, aquela arte nouveau, em cada janela, com imagens sacras e tudo mais, mas é puramente isso. Né? Então, a gente está num tempo, e tinha administradores e pessoas da cidade com experiência internacional interessante, que viam coisas interessantes e transferiam para Poços de Caldas. Então, nos deu essa belíssima igreja de Nossa Senhora da Saúde, a igreja da Matriz, e pontos não só arquitetonicamente, mas como ponto de fé interessante, é uma das basílicas do interior. A gente vai ter umas poucas basílicas, 60 e poucas basílicas no país, e uma é Poços de Caldas. Muitas vezes eu escuto as pessoas falando, até alguns guias turísticos falando assim, é das poucas basílicas do Brasil. Não são tão poucas, a gente tem 60 basílicas, mas a nossa é uma igreja bonita, foi elevada à categoria de basílica, que é um grau da igreja, né? Capela, não sei o que tal, é um grau, mas foi elevada, tem sinos, carrilhões extremamente lindos, arquitetonicamente linda, é uma igreja a ser visitada assim, com uma bela história, mas que começou por causa do preconceito entre brancos e negros, e se fez uma igreja fora do centro da cidade. Hoje, a gente vai superando tudo isso, né? Vai passando, né? Vai passando. Tem que passar no nosso processo de evolução. Teresa, me diga uma coisa, para a gente poder ir caminhando historicamente. A gente parou, deu um salto, depois voltou, a gente está chegando na época de 1900. Vamos falar sobre os cassinos. Quando que chega o primeiro cassino aqui em Poços de Caldas? Olha, a gente, para mexer na história de Poços de Caldas, é um tanto desse vai e volta. Os cassinos chegam próximo a 1900,
Mas a gente vai voltar de novo lá no Pedro Sanches. Pedro Sanches chega em Poços de Caldas em 1871. O Pedro Sanches, mesmo da praça. Da praça, exatamente. Da praça Pedro Sanches, presta atenção. Exatamente. Então. Ele chega, um grande médico, né? Saindo da faculdade, mas já com destaque, que era um grande pesquisador. Ele chega, começa a estudar cientificamente as nossas águas, levando águas de Poços de Caldas para laboratórios do exterior, para análises e tudo mais, e dá uma visão científica para todo o processo. E ele conclui que não poderíamos ficar tratando só de doenças, que as pessoas tinham que passar por um processo de reeducação. Parte da saúde estava também nas diversões. Teria que ir para shows, para bailes, para festas, que era parte do tratamento. E ele é quem traz em números o que representavam os cassinos, o que representavam as casas de espetáculos nas grandes estâncias da Alemanha, da França e tudo mais, e começa a trabalhar com essa ideia de que teríamos que ter pontos de diversão para oferecer também para o nosso turismo. Então, indiretamente ali, mesmo que, não sei dizer se seria isso, mas ele já começa a entender que parte das doenças estariam ligadas na mente. Então, oferecendo diversão, trataria um pouco da mente. Exatamente. E auxiliaria no processo da cura. Que seria que saúde tinha que ser físico, espiritual, emocional, para ser completa. Olha né? só. Então, a visão dele é muito interessante. E é a partir dessas informações, desses relatórios que ele traz, mostrando em números o que representava o turismo para esses lugares, tem livros importantes dele, chamado Notas de Viagem, trazendo em números o que representava para a economia daqueles lugares essa presença turística, é que desenvolve essa cultura da necessidade de ter diversão de qualidade. Aí vai chegar em Poços de Caldas o Antônio Teixeira Diniz, que mais tarde vai se tornar Barão do Campo Místico. Olha só, Barão do Campo Místico, mais um, né? Nome de rua, né? Mais vai chegar, vai se encontrar com o Edmundo Magial, que a gente escreve, e eles vão a São Paulo, vão comprar as primeiras roletas e instalam atrás do Palace Hotel, que não existia ainda, era o hotel da empresa, era um hotel antigo que existiu ali atrás do Palace Hotel, onde está aquele foto-aviãozinho, e uma parte do hotel se transforma no Recreio dos Banhistas. Este Recreio dos Banhistas é o embrião dos primeiros cassinos de Poços de Caldas. Que ano foi isso? Isso, é 1900. 1900. Depois a gente vai ter outras coisas acontecendo de forma mais estruturada, Éden Cassino, Cassino ao Ponto, e Cassinos Gibimba, e Ideal Cassino, Bride, Cassino Seleta. Vamos tendo assim, pipocando outros cassinos com estruturas mais fortes para o lado dos jogos. Vamos chegar a um Palace Cassino, que é um esplendor até hoje. Vamos chegar a Urca, vamos chegar ao Quississana, né? Cassino Imperial, onde hoje está o Banco Itaú. O projeto era um prédio gigantesco, um luxuoso cassino e hotel. Chega a funcionar um pouco como Cassino Azul, Cassino Verde, até que com a proibição dos jogos nos anos de 46 para aquela construção. Mas fomos tendo tanto a cultura de jogos que era possível falar de Poços de Caldas como sendo a Las Vegas brasileira. Né? Tantos eram os cassinos, tanto eram as atividades, e como já mencionei um pouco atrás, até a moeda paralela que circulava em Poços de Caldas era ficha de cassinos. Grandes artistas desfilando pela cidade. Quem seria? Não lembro. Olha aqui, por causa dos cassinos, você também tinha que oferecer atividade de diversão. Então nós vamos encontrar Ari Barroso, o grande compositor Ari Barroso, que morou em Poços de Caldas por 9 meses. Morou em Poços de Caldas. Ele também era juiz de futebol, trabalhou num cassino chamado Cassino ao Ponto, que está ali onde hoje é o edifício Balchita, né? Trabalhou ali como cantor, como compositor. A gente vai ter Ataúfo Alves, Bando da Lua, Carmen Miranda, Aurora Miranda, Vassourinha, Almirante, os grandes nomes da música nacional desfilando por Poços de Caldas. Me diga uma coisa, Getúlio Vargas passava por aqui por Poços Getúlio Vargas praticamente adotou a cidade.
Olha só. Ele vinha em todas as possibilidades. E aí a gente está num período já bem mais perto aqui, com o prefeito Assis Figueiredo, um pouquinho antes de Assis Figueiredo ser prefeito de Poços de Caldas, ele já trabalhava como engenheiro na construção dos 3 palácios nossos, Palácio Hotel, Palácio Cassino e Termas Antônio Carlos. Então começa essa ligação. Aquele período de 29, 30, que é governador de Minas, Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, que tem um trânsito extraordinário com Getúlio, e Getúlio, então, várias vezes estando em Poços de Caldas. Mesmo o golpe de 30, quando ele chega à presidência, aquilo tudo foi armazenado e estudado aqui, no chamado Caixa d'Água, que hoje é o Recanto Japonês. E ele começa a vir trazendo a esposa dele, a Madame Darcy Vargas, para fazer uso das águas. Enquanto isso, ele está se divertindo com as outras coisas que a cidade oferecia. Ele próprio pega uma charrete e vai passear, tem imagens dele conduzindo uma charrete por Poços de Caldas. Ele vai para os diversos pontos turísticos. Ele tem uma amante em Poços de Caldas, que só foi descoberto agora no diário dele. Era a esposa de um secretário dele, de um ministro dele, e ela chamava-se Aimé Souto Maior. Morreu bem recente, com 104 anos, morando na França. Então, ele usa de Poços de Caldas para a sua área de lazer, para as suas atividades de diversão e suas farras sexuais. Ele frequenta Poços de Caldas desde esse período. Ele vai ter no Palace Hotel, era tanto ele em Poços de Caldas, que ele vai ter no Palace Hotel. O Palace Hotel foi inaugurado em 1923, passou por 100 anos, quase desapercebido ainda recentemente, e a principal suíte do Palace Hotel é uma suíte presidencial com móveis iguais aos móveis que ele tinha no Catete, porque durante 3 meses, praticamente, ele ficava governando o país a partir de Poços de Caldas. Olha só, isso que eu ia te perguntar, sobre esse vínculo com Getúlio Vargas e o Palace Hotel. E essa suíte com saída secreta, existia isso mesmo? Não. Isso é uma história. Isso é uma lenda que surgiu por uma outra situação. Quando eu falo que existiu atrás do Palace Hotel, onde está o foto-aviãozinho, o chamado Hotel da Empresa, do outro lado, onde está o Parque Infantil Darcy Vargas, era o primeiro balneário de Poços de Caldas, realmente construído para ser balneário. As pessoas que saíam do banho quente tinham muito medo do frio, e especialmente um período em que Poços de Caldas tinha frio de verdade, que a temperatura facilmente caía abaixo de 0 e tudo mais. Então, se construíram em cima do rio um corredor todo envidraçado e tal. Quem saía do balneário vinha para o hotel por aquele corredor, para não tomar vento. Este corredor, chamado Passadiço, este corredor deu origem à lenda de que existia um túnel entre Palace Hotel e Palace Cassino, e de que os maridos colocavam sua esposa para dormir no hotel e fugiam pela passagem secreta e iam para as noites do cassino. Mas é lenda urbana puramente, se pesquisou muito a respeito. Ainda durante a reforma do Palace Hotel, nós encontramos uma parte de concreto um pouco estranha numa das escavações e voltamos a procurar e examinar, mas realmente é uma lenda urbana, não existe essa passagem secreta, esse túnel, né? Mas, enfim, parte das lendas de Poços de Caldas. Agora, uma outra lenda, uma outra história, não sei se é lenda da história, que aqui em Poços de Caldas tinha corrida automobilística. É verdade isso? Isso não é lenda, é verdade. As corridas no Brasil começam em 1920, mas as corridas automobilísticas em São Paulo, mas era um tipo de corrida diferente. Os carros corriam em linha reta e se cronometrava quem fazia aquela distância no menor tempo. Corria de um ponto ao outro, ponto final. Como o circuito, né, como a gente conhece hoje, começa em 1935 no Rio de Janeiro, com o circuito da Gávea, e só que lá nós tivemos bastante problemas. Passava por ruas de paralelepípedo, o automóvel passava por linha de trem e era bem confuso, ocorreram acidentes, até grave. Aí se lembram que Poços de Caldas tem ruas largas
E a partir de 36 a gente passa a ter corridas automobilísticas em Poços de Caldas. Não existia ainda Fórmula 1, essa coisa como a gente conhece hoje. A partir de 1936 a gente tem corridas anuais aqui, circuito termal, trazendo grandes nomes do automobilismo. Chico Landi, Pintacuda, Manuel de Tefé, Nascimento. Tem até uma discussão se o próprio argentino, Manuel Fangio, que é o maior nome do automobilismo argentino, se ele próprio não esteve em Poços de Caldas. E as corridas aqui eram organizadas por um uruguaio chamado José Fernandes. Quem chegar no cemitério de Poços de Caldas vai procurar um túmulo 843, vai ver um túmulo bem perto do portão, em que tem uma baratinha de corrida, uma placa de uma escuderia, tal, onde está sepultado. Era um uruguaio organizador das provas em Poços de Caldas. Ele teve, em 1935, um desentendimento com um garçom e agrediu este garçom, chamado René Freitas, no final da prova. Quando a nossa primeira emissora, a Rádio Cultura de Poços de Caldas, chama o organizador para receber o seu troféu, este garçom atira, queima roupa e executa este organizador que está sepultado em Poços de Caldas. Isso deve ter repercutido nacionalmente. Sim, sim, mas eram provas importantes e nós tivemos corridas de automóvel até 1960, quando se inaugura Interlagos. Só depois de Interlagos é que param as corridas em Poços de Caldas e Minas acaba não tendo autódromo de verdade até hoje. Tem uma experiência assim por lado de Belo Horizonte, bem mais recente, coisa particular, mas nós ficamos fora do automobilismo. Eu consigo recuperar até algumas poucas imagens dessas corridas de 36 e era uma coisa muito interessante, porque começavam com os veículos chamados de carreteiras. Eram carros envenenados que mecânicos da cidade iam adaptando, fazendo coisas. Muitos desses carros nem terminavam a corrida. Depois vinham corridas de carros modificados, mas já carros comuns, Citroëns. Inclusive o Dr. Martinho Mourão, filho do Dr. Mário Mourão, era quem ganhava todas nessa categoria, um médico histórico da cidade. Só depois vinham os importados, né? Maserati, Lotus, as baratinhas de corrida chamada, e só depois vinham essas corridas. Então o Brasil passava, durante aquele período todo, vivendo Poços de Caldas. Nós tínhamos uma emissora que tinha ondas médias e curtas e tropicais, que era a PRH5, que transmitia estes eventos para o país e para o mundo. Então, isso tudo colaborou muito com a divulgação de Poços de Caldas. Getúlio, que era amante dessas provas, e especialmente um dos patrocinadores do Nascimento, que era o grande campeão das corridas brasileiras. Essa exposição de carros antigos, que ocorre anualmente em Poços de Caldas, em algumas delas já se trouxe alguns dos carros que correram em Poços de Caldas. Olha só. A carreteira do próprio Nascimento, a Maserati, que pertenceu ao Barão de Tefé, é um barão que também corria em Poços de Caldas, e até a DKV. A DKV que está começando, chega em Poços de Caldas, não tinha nome o automóvel, praticamente saiu da fábrica em 58, 59 e veio vencedora de uma dessas corridas. O próprio veículo tem vindo na exposição de carros antigos de Poços de Caldas. Que legal, né? Depois de Interlagos acabou tudo isso. Tivemos alguns acidentes importantes, roda que saiu e atropelou pessoas, carro que perdeu a direção e atropelou pessoas. Nós tivemos alguns acidentes também curiosos, porque o público era isolado nas ruas apenas com uma cordinha para ser limite, as curvas, saquinhos de areia, para se algum carro saísse da curva, era alguma coisa bastante precária. E toda a vida do ser humano foi curioso, né? Ficava em cima. Então, é um público gigantesco acompanhando todas aquelas corridas, alguns circuitos muito interessantes. Tudo começava em frente às termas da Antônio Carlos. E a partir dali, a corrida acontecia. Foi um momento muito especial. Muitas pessoas até falam, mas teve isso em Poços de Caldas? Sim, teve. E a gente tem algumas fotografias históricas, alguns jornais e também algumas cenas recuperadas do circuito termal
foi um momento muito bacana a proposta. Que interessante. A gente está falando sobre a praça ali, né? O pedaço das termas, aquela praça, aquela região. E falando de outros pontos também que hoje nós usamos, nós não conhecemos a história deles. Por exemplo, o Country Club, o Parque Municipal ao lado. Fala um pouquinho pra gente do Country Club, da fundação dele, qual que era a proposta inicial dele e o que né, como virou, conforme foi passando o tempo, o que aconteceu? Olha, o Country Club foi criado em 1910. Nós temos um prefeito bastante importante para a cidade, Assis Figueiredo, foi prefeito de 1909 a 1918. E ele cria aquele espaço para ser um posto zootécnico. Era para a criação de animais, de cavalos de raça, cavalos para o atletismo. Este era o propósito. Só que não deu certo, ficou aquilo meio parado, abandonado, até que nos anos 33, quando chega Assis Figueiredo, ele resolve transformar o posto zootécnico em um ponto de jogos, o Country Club que a gente tem hoje, e até também para agradar Getúlio Vargas, que gostava daquelas atividades. Onde está o Parque Municipal? Ali era um campo de golfe, dos primeiros campos de golfe do estado de Minas Gerais. Tudo isso eram atrações que agradavam ao presidente da República em especial, mas também outros estrangeiros e outros brasileiros da elite que frequentavam Poços de Caldas. Então vai vir para Poços de Caldas um engenheiro italiano, que era irmão de uma histórica mulher italiana que também morou aqui, chamada Teresina Carini Rocchi. Ela vai trazer o seu irmão, que é engenheiro, vai fazer o projeto para o posto zootécnico, e nos anos 30 ele se transforma num clube de campo, que é o nosso Country Club. E o parque, hoje o Parque Municipal, era um campo de golfe, frequentado por um grupo muito pequeno, especialmente de estrangeiros, até bem recentemente, quando foi prefeito José Aurélio Vilela, e José Aurélio Vilela resolve tirar o campo de golfe, que era um espaço para poucos, e transformá-lo num espaço público. Ele é quem abre as portas, criando aquela área de lazer extraordinária. E que ano que foi isso? Olha, José Aurélio Vilela está nos anos 80, quase anos 90, é bem recente, bem recente o Parque Municipal, né? E deu de presente para a cidade esse espaço lindo, né? de lazer, com verde, com árvores, às vezes mais descuidado, às vezes melhor cuidado, mas todas as pessoas podem ir passar o seu dia, o seu domingo lendo, ouvindo música. Tem pistas, né, para corridas, para práticas físicas e quadras. É um dos espaços bastante bacana de Poços de Caldas. Maravilhoso. Mas então vamos dizer, Poços de Caldas, nesse período de cassino, era muito bem frequentada pela elite brasileira e do exterior, e então a gente pode dizer que foi o ápice da economia na época do cassino. Mas quando que foi que acabou o cassino e por que acabou o cassino em Poços de Caldas? Então, olha, a gente vem lá de 900, né, com o embrião dos cassinos num crescendo, até que chegamos em 1931, com a construção do Palace Cassino, a inauguração em 1930 do Palace Cassino. Em 1942, a gente está tendo a Urca. A Urca era filial da Urca do Rio de Janeiro. Era a principal rede de cassinos do Brasil, pertencia a um mineiro chamado Joaquim Rola, e era tudo, né, que se tinha de luxo e tudo mais. Para você ter uma ideia, Jean, Palace Cassino era tão esplêndido que um bispo de Jundiaí, ao entrar no Palace Cassino, que ainda não tinha sido inaugurado, e vendo aquele esplendor, salões riquíssimos, 7 lustres da Tchecoslováquia, com 5.600 pingentes de cristal cada um, todo aquele luxo, o bispo levantou os braços e falou assim: meu Deus, como é possível? Muitas das nossas igrejas e templos não têm o esplendor de uma casa de vícios como a de Poços de Caldas. Então, era alguma coisa que impressiona até hoje. Sim. Quem entra, salão nobre, salão azul, salão verde, impressiona até hoje, né? E chegamos em 42 com a construção do último grande cassino, que era o Cassino da Urca.
Mas em 46 chega à presidência da República Eurico Gaspar Dutra, e ele era inimigo político de Getúlio Vargas, atendendo ao pedido da mulher, que era religiosa e que não achava de bom grado o que o cassino produzia, jogos de azar, pessoas que perdiam toda a sua fortuna nos jogos, e a própria prostituição que o cassino produzia. Porque as meninas da região se misturavam com as meninas de Poços de Caldas, havia shows, havia baile, havia presença humana, então tudo também de distorção poderia acontecer. E então, por pressão da esposa, do presidente Eurico Gaspar Dutra, é que ele faz uma lei proibindo em todo o Brasil os jogos de azar, e a partir de 46, então, a gente não tem mais os cassinos. Embora que, clandestinamente, os cassinos continuaram funcionando sim em Poços de Caldas. Eu encontro uma carta de 1952 de um delegado chamado Elvésio Horta Arantes, e ele veio em 52 para fechar os cassinos que, por lei, estavam fechados desde 46. Né? E ele exerce um trabalho bacana, de autoridade, e tentam suborná-lo, tentam oferecer carro, tentam oferecer muito dinheiro para que ele fizesse vistas grossas para alguns cassinos, mas ele cumpre a sua função, fecha os cassinos, vai para outras cidades, chegou a ser secretário de Segurança Pública de Belo Horizonte. Tão eficiente e correto era o Dr. Elvésio Horta Arantes. Acabou se casando com moça de Poços de Caldas, e uma das cartas dele, falando para a mãe onde era o endereço dele e tal, ele comenta das propostas. E ele disse assim: as propostas que tenho recebido para transgredir são de valores difíceis de acreditar. Um dono de cassino daria um automóvel que, embora aparentasse ser uma doação para a polícia de Poços de Caldas, estaria no meu nome. Outro dono de rede de cassinos manda me oferecer o que era equivalente a 200 salários para ele fazer vistas grossas para 3 cassinos. E ele fala assim: não tenho, entretanto, interesse em tais propostas. É efêmero as vantagens conseguidas de tal forma. E cumpre belamente a sua função. Outro dia eu mostrei uma carta dessa para um ex-delegado de Poços de Caldas, e ele pediu uma cópia que ele gostaria de levar para o Museu da Polícia. Sim. E ainda brinquei com ele e falei: doutor, delegado honesto com esta cara de doutor Elvésio Horta Arantes, realmente é difícil. Com essa gramática toda, deve ser peça de museu mesmo. Com essa gramática toda. Mas enfim, então a gente vem aí depois de 46 com a proibição dos jogos. A cidade entra numa crise realmente, né, porque era a principal atividade econômica. E a cidade vai se redescobrir. Com a estrutura hoteleira que nós tínhamos desde o início, este Antônio Teixeira Diniz, que vai virar o Barão do Campo Místico, ele foi o dono do primeiro hotel, e essa rede cresceu. Quando os cassinos são proibidos, a gente tem uma rede hoteleira interessante, como temos até hoje, com quase 10 mil leitos hoje, né? E a cidade se reinventa como cidade da lua de mel, com seus parques e jardins, seus pontos turísticos lindos, né? Então, a qualquer momento a gente pode conversar sobre Fonte dos Amores, Véu das Noivas, Cascata das Antas. Quer dizer, a cidade tinha o que oferecer e se transforma na grande cidade e sonho dos casais recém-casados. Quando este setor vai entrando em relativa crise, com o aparecimento de outras cidades, com viagens para o exterior ficando mais barata do que o turismo interno, a cidade vai partir um pouco mais para o lado industrial, vai crescer a nossa parte de mineração, com extração de alumínio, com extração de material radioativo, vai crescer para este lado. Então a cidade sempre se reinventa. Mas o ápice, como você perguntou, foi 1945, 46, quando você andava pelas ruas da cidade trombando com grandes nomes, com grandes artistas, e a referência de cidades brasileiras era Poços de Caldas. Era o sonho e o encanto das pessoas poder passar
um verão, era o veranista que era chamado em Poços de Caldas. Que legal, hein? Vamos caminhando, né? Nós temos assunto aqui para 200 horas e até mais. Mas vamos falar um pouquinho, para a gente não perder essa referência com os nomes das suas. Vamos falar um pouquinho dos políticos, né? Os principais nomes, igual nós citamos aí o Assis Figueiredo, como prefeito de destaque. Quem mais a gente pode destacar como os principais políticos do passado de Poços de Caldas? Só para voltar em Assis Figueiredo, ele é uma pessoa extremamente interessante. Ele, com esse trânsito que ele tinha com o presidente da República, Getúlio Vargas, ele também tem um trânsito extraordinário com Assis Chateaubriand, que foi o pioneiro implantador da televisão no Brasil, mas ele era dono também das redes associadas, né, dos jornais e rádio. E Assis Figueiredo ligava para a casa do presidente Getúlio Vargas, falava assim: presidente, estou pensando em fazer em Poços de Caldas o encontro da elite brasileira. Posso contar com a sua visita? E o presidente Getúlio, sim, tal. Quando o Getúlio falava assim, significava que as filhas estariam, que a esposa estaria. Aí ele ligava para o Assis Chateaubriand: doutor Assis, vai ter um encontro da elite brasileira em Poços de Caldas em data tal. Chateaubriand divulgava isso na sua rede de jornais e rádios, não precisava mais. O evento já estava com sucesso garantido, né? Vinham as pessoas dos mais diversos pontos do país para participar disso. Mas, entre outras coisas, do Assis Figueiredo, eu já falei que ele é quem define o marco divisório, mas basta citar Represa Saturnino de Brito. O centro da cidade inundava com qualquer chuvinha. De verdade, a gente é uma bacia, né? Sim. Só tem saída pela João Pinheiro para a água. Qualquer chuva mais pesada, o centro da cidade inundava. Ele vai contratar o maior sanitarista do momento, que era Saturnino de Brito pai, que vai desenvolver um projeto. Aliás, ele já estava estudando, antes de falecer, o problema de Poços de Caldas, porque ele sabia que seria contratado. Quando se contrata o serviço, Saturnino de Brito pai havia falecido, mas o filho vem e executa esta represa bastante importante para Poços de Caldas. Qual era a função da represa Saturnino de Brito? Segurar 2 milhões de metros cúbicos d'água que, não existindo a represa, viriam para o centro da cidade, ia produzir inundações. E é feito um trabalho de engenharia extraordinário, espetacular. Quem passa por aquelas imediações não tem ideia da belíssima obra de engenharia que existe naquela barragem. Eu restaurei um filme da construção, mandei para a Associação Brasileira de Barragens, e eles comentam assim: a técnica empregada na construção desta barragem, chamada barragem de pedra solta, é moderna ainda hoje. Pensávamos que o primeiro uso de injeção de concreto no Brasil tivesse sido em São Paulo, no entanto foi em Poços de Caldas, pelo Saturnino de Brito. Ele construiu um equipamento para se dar injeção de concreto, transformando todas aquelas pedras. Aquilo é um trabalho inteiramente manual. As pedras cortadas uma a uma, transportadas em carrocinhas, não tem caminhão, trator, nada disso. É uma obra bastante impressionante. E eu sempre falo assim: bastaria a represa Saturnino de Brito para que Assis Figueiredo passasse para a história de Poços de Caldas. Me preocupa que a represa hoje não é usada para o seu fim, que é realmente segurar 2 milhões de metros cúbicos d'água. As construções, loteamentos, coisas que fizeram acima, assorearam bastante, então o espaço já é reduzido, e este uso da represa para o abastecimento de água do nosso departamento de água é um uso indevido, porque ela é mantida cheia. Quando vem o período chuvoso, um tanto daquela água que era para ser contida lá não é contida. Então, abre-se a barreira. Né? Exatamente, ela perde a função. Mas ele tem a preocupação também, porque não tínhamos aeroporto em 1935, ele também projeta para que ela servisse como hidroporto, para que aqueles hidroaviões pudessem descer na cidade, e quis oferecer para a cidade um belo local paisagisticamente. Então, todos esses cuidados aconteceram.
Era de tal sensibilidade este Saturnino de Brito que ele observou que um pedreiro gostava de cantar. E quando aquele pedreiro estava cantando, o resto da equipe trabalhava melhor. Ele escalou o pedreiro para cantar durante toda a construção. Você não vai ser pedreiro, você vai ser cantor todos os dias. Olha só. Olha, sabe? Então era o sujeito de uma sensibilidade e a cidade era assim. Quando tinha que se fazer alguma coisa, quem é o melhor técnico de paisagismo? Um tal de Dieberger vai ser contratado para redesenhar os jardins de Poços de Caldas. Quem é o maior arquiteto do momento? Era Eduardo Pederneiras, carioca. Vai ser contratado para redesenhar Palace Hotel, para desenhar Palace Cassino e Termas Antônio Carlos. O maior sanitarista, é de Santos, Saturno de Brito. Vai ser para fazer a obra de Poços de Caldas. Então, as coisas aconteciam assim. A cidade tinha um prestígio muito maior e as pessoas que administravam também, os políticos que administravam Poços de Caldas no passado, eram políticos de grande prestígio. Aí nós vamos ter um Francisco Escobar, foi prefeito de 1909 a 1918. Nós vamos ter um Davi Benedito Ottoni, que foi o primeiro prefeito de Poços de Caldas por 20 dias apenas. 20 dias? Mas em 20 dias fez coisas extraordinárias. Olha só. Né? Vai chegar o doutor Juscelino Barbosa, um grande médico, uma grande cultura, que vai estar pensando Poços de Caldas 50, 100 anos na frente. Então a gente vai tendo esses saltos, até chegar no Assis Figueiredo, que eu diria o último dos grandes prefeitos que a cidade teve, né? Então a gente vai tendo assim prefeitos vindos de outra cidade ou oriundos da cidade, mas que tinham uma visão futura para a cidade. Então, isso vai crescer, isso vai precisar de uma infraestrutura que eu não vejo nos atuais prefeitos. Eu fico me perguntando assim, vamos pensar nos 5, 10 últimos prefeitos, qual grande obra que eles deixaram? Nenhuma. Vamos pensar. A maior obra que se fez nos últimos tempos de Poços de Caldas, o estádio municipal. Quanto tempo já se foi Ronaldo Junqueira? Quanto tempo já se foi Pinheiro Chagas, né? Que foi o início dessas obras? Aí vem uma sucessão de prefeitos que só pensam no seu próprio umbigo e no último ano da administração, porque ele está pensando só na sua reeleição, tá? E não deixam obras importantes. E eu fico preocupado. Falo assim, será que Secretaria de Planejamento é só para aprovar plantas ou é para pensar Poços de Caldas daqui a 20, 30, 50 anos? Como é que vai ser o transporte coletivo de Poços de Caldas daqui a pouco? Como é que vai ser o abastecimento de água, de energia elétrica, que já foi pioneiro no Brasil? E como é que vai ser quando a cidade tiver, de fato, os seus 200, 250 mil habitantes? Vamos continuar com uma única empresa de transporte coletivo ou vamos criar alternativas mais modernas? Afinal, ônibus com combustível fóssil, ônibus a diesel e veículos a diesel já estão condenados. Vamos ter uma outra forma? A indústria do minério vai acabar, minério só dá uma safra. O que vai garantir trabalho para Poços de Caldas daqui a 20, 30, 50 anos? Eu não vejo esse tipo de estudo sendo feito hoje. Então, isso me assusta muito. E a cidade que já foi pioneira, que já foi referência para as demais cidades da região, hoje vai perdendo esse pioneirismo, vai perdendo essa ponta de lança. Não que eu não queira que outras cidades cresçam, que Pouso Alegre cresça, que Varginha cresça, que Botelhos, que Caldas cresça, mas que a gente cresça também mantendo essa visão de futuro de Poços de Caldas. E não é o que está acontecendo. Você vai vendo a cada censo as cidades vizinhas se igualando ou ganhando de Poços de Caldas. Nós já tivemos 4 deputados, 2 deputados federais, 2 deputados estaduais. Agora nós passamos dezenas de anos sem conseguir eleger um deputado. Hoje a gente tem 1, 2, para falar a verdade. Temos o deputado Mauro Tramonte e temos agora Ulisses Guimarães, que era suplente e que chegou. Mas passamos tanto tempo sem conseguir eleger um deputado, sendo o maior colégio eleitoral do sul de Minas. Nós temos uma saúde que deixa a desejar.
A gente tem um trânsito que não se resolveu, essa questão de mobilidade, de adaptação das calçadas de maneira correta, tecnicamente, para as pessoas cadeirantes, as pessoas portadoras de alguma dificuldade locomotora circularem de maneira segura. A gente não está vendo isso. Então, perdemos sim em qualidade política, perdemos essa liderança que Poços de Caldas já foi, e ainda há tempo de se recuperar isso. A gente está chegando de novo em período eleitoral, muitos são os candidatos que se apresentam, poucos são os que apresentam ou que têm um programa de governo que nos encha realmente de orgulho, para assim, vamos, este é o programa de governo que a gente quer. A gente está vendo muito mais políticos profissionais querendo fazer carreiras pessoais e não preocupados com o futuro de Poços de Caldas. Tá? Talvez eu saia um pouco do assunto, mas é a verdade que a gente tem da cidade. E a gente quer que a cidade continue sendo liderança em educação, que continue sendo liderança em cultura, que continue sendo a Poços de Caldas que a gente sonha. Essa questão eleitoral é muito interessante falar, porque falar de política não é fazer politicagem. Não é falar de partido. Falar de política é o seguinte, pense em alguém, mas pense antes o que esse alguém precisa fazer, o que se espera que seja feito. Porque quando você no passado, né, falando sobre a questão daquele escritor africano que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, por que o brasileiro não ganha? Porque, sabe, o brasileiro tem uma força muito forte. E falta de grandes escritores não é. Não é, mas o brasileiro ele consegue destruir os heróis dele. O brasileiro não consegue criar herói, ele destrói os heróis. Ele começa a criticar, ele vai falando e tal. E o importante é o seguinte, essa questão de político de estimação é muito perigoso. Eu gosto dele porque ele tem um sorriso bonito. Eu gosto dele porque ele é influente. Eu gosto dele porque ele já vem de família. Mas, peraí, o que você espera para o futuro, dos seus filhos? O que ele tem na cabeça de plano de governo, como é que ele vê a sociedade. E a sociedade não é alguma coisa assim que tem que ter um prefeito exclusivo que olhe para rico, tem que ser para a cidade como um todo, sabe? A gente tem bairros lindos, extraordinários, mas a gente tem bairros periféricos também que precisam ou até necessitam mais de atenção, não é? Não adianta a gente falar, porque Poços de Caldas não tem favela. A gente não tem favela de papelão e de madeira como vê Rio e São Paulo. Mas a gente tem misérias dentro de bairros e casas feitas de tijolos, mas que as pessoas vivem, sim, em condição miserável. Sim. E a gente não vê um programa de governo voltado a isso, um programa de governo voltado a recuperar essas pessoas e profissionalizá-las de maneira que ela deixe aquela condição em que ela vive hoje e cresça, né, com escolaridade para os filhos. Programas que nasceram em Poços de Caldas, como o SOS, Serviço de Obra Social, quando não tinha Secretaria de Bem-Estar Social, quando não tinha ministérios de não sei o quê, Poços de Caldas já era pioneiro fazendo um trabalho. O slogan do SOS, ali na rua 15 de novembro, aliás, fez 100 anos outro dia também, era assim, o SOS se estende pelo Brasil como bandeira de recuperação humana. Eu trabalhei lá dentro, eu vi pessoas que chegaram em condição de miséria e que alguns anos depois tinham os filhos formados, tinham professores e passavam a ser contribuintes, né? Então, não é nada paternalista, vai ficar recebendo cesta básica daqui para frente, não. Ela vai crescer, vai sair dessa condição, vai ter a sua casa, vai ter o seu trabalho, a sua profissão. Eu acho que a gente está precisando de ir para um outro momento e recuperar este político com P maiúsculo, que vê a sociedade, que vê a cidade com respeito, que vê a parte cultural, a parte social com respeito e pense o futuro de Poços de Caldas. Maravilha. Fica para você aí essa reflexão. Conhecer o passado capacita a entender o presente e ter um futuro muito melhor. Isso é sensível a vereadores. Eu frequento Câmara de Vereadores. Eu cheguei a passar 30 anos indo em todas as sessões. E muitas vezes eu vi vereadores brilhantes, período em que o vereador nem era remunerado, nem por isso ele deixava de ser um político brilhante, era honroso para um Dr. Chaves, a José Maria Chaves,
Dr. Chabinho, era honroso ser um vereador de uma cidade como Poços de Caldas. E depois isso vai se deteriorando, a gente vai vendo isso virar carreira puramente política, né? E tem vereador que se elege sem saber o que faz um vereador. Então, a gente vai para esse momento de reflexão também, de escolha de candidatos, porque ele não chega lá sozinho. O vereador chega porque alguém votou nele. O prefeito chega porque alguém votou. Não existe o corrupto se não houver o corruptor. Aquele eleitor que vota porque pagou um cafezinho, porque pagou uma bebidazinha e tudo mais, depois ele vai ter que devolver com juros e correção monetária aquele favorzinho que ele recebeu. Vai sair caro. Favor de político você não paga, ele vai sempre voltar e cobrar. Você lembra que eu fiz aquilo? Meu querido, olhando para aquela câmera, eu vou te pedir uma reflexão para quem está nos acompanhando. A gente partiu um pouco da política, mas pegando um pouco mesmo a história, o antes, o agora, a possibilidade no futuro, essa questão que a gente passou aí da reflexão do saber escolher seus representantes. Deixa uma reflexão para quem está acompanhando a gente, para quem está assistindo, para que possa pensar, raciocinar, mentalizar aquilo lá, que talvez possa ter aí um futuro melhor. Olha, é interessante, Jean, que a gente fala assim, aparentemente a gente saiu do assunto, né? Mas nós somos seres políticos. Sim. Né? Então a gente tem que estar pensando 24 horas em que você pode ser útil, em que você pode contribuir para a sua cidade, para o seu bairro. Às vezes uma coisa pequenina que você faz hoje vai ter um reflexo muito grande no futuro. Fiquei olhando esses dias os problemas do Rio Grande do Sul e falei assim, será que a gente está aprendendo alguma coisa com isso? Porque eu já vi relatórios importantes, estudos técnicos importantes serem feitos para Poços de Caldas e que os prefeitos jogaram no fundo de gaveta, passaram por cima. Depois surge problema como a gente está vendo no Rio Grande do Sul, tinha projetos de 2014, verbas do governo federal, as pessoas não falam, tinham verba do governo federal para fazer esse tratamento preventivo às enchentes do Rio Grande do Sul. Não fizeram. Agora vai custar 10 vezes mais fazer. Quantas vidas perdidas. Então eu falo, tomara que a gente esteja olhando para tudo isso aí e trazendo o assunto para Poços de Caldas. Há mais de 20 anos, um estudo mostrou que 200 casas em Poços de Caldas haviam sido construídas em lugares perigosos, em lugares de risco, que alguma coisa precisava ser feita. Não fizemos nada. A hora que chegar uma tragédia, a gente vai sair correndo. Não, tem falhas. Então, o que eu sempre penso e sonho para Poços de Caldas é que a gente passe a refletir melhor as nossas ações, em que a gente pode, de fato, ajudar para a cidade ser melhor, acima de partidos. A gente tem questões de educação a se resolver, tem questões de saúde a se resolver, tem questões de mobilidade a se resolver, e a questão de água me chama muita atenção. Hoje nós estamos abastecidos, mas nós temos pouquíssimas fontes de água potável. Se a cidade crescer um pouco mais, esse número que a gente fala de 170, 180 mil habitantes, que eu penso sejam mais de 200 mil, se a gente não começar uma obra agora, esperar ter o problema da escassez para correr com a obra, a gente vai ficar correndo atrás. Vamos começar. Qual que é a solução técnica? É captar lá do Rio Verde. São 4 estações de recalque para a água subir a serra e chegar ao centro de Poços de Caldas. Por que a gente não começa agora para daqui 5, 10 anos essa obra estar pronta? Então a gente não está vendo esse tipo de mobilidade. Meu sonho é o sonho que um dia Poços de Caldas seja uma cidade plena para todas as pessoas, nascidas ou não, aquelas pessoas que amam, que adotaram Poços de Caldas. E tenho citado com muita frequência um pensador que eu vi, morreu em 46 a.C., chamado Cícero. E ele disse assim, certifica-te de estar sendo fator de soma na vida das pessoas. Certifica-te de estar sendo fator de soma na vida das pessoas. Se com seu trabalho como radialista, da Sara como administradora, como técnica, hoje ela está aqui também como operadora do equipamento, do educador, do policial, qualquer trabalho
estiver sendo para contribuir com que as pessoas cresçam 1 centímetro, já está sendo importante. Caso contrário, a gente não tem direito de estar ocupando esse espaço. Muito boa reflexão. Complementando aí, deixo para vocês uma reflexão que é mais ou menos a seguinte. Se eu hoje não existisse, que falta eu faria? Se magicamente hoje eu sumisse e deixasse de existir, que falta eu faria para os meus amigos, para a minha família, no meu serviço, no meu trabalho, no ambiente, na minha sociedade? Para a sociedade. Porque se eu não fizer falta, essa resposta é individual, não fala para ninguém, só pensa. Se eu não fizer falta, é hora de começar a fazer falta. Reveja os seus atos, reveja as suas atitudes. Se você pensar assim, se eu sumisse hoje, eu faria alguma falta para o Poços de Caldas? Não. Então comece a fazer falta. Comece a ser importante, ser participativo, ser uma peça fundamental para que a engrenagem funcione. Porque tem gente que parece que às vezes se sumir é um favor que faz. Deixe de ser esse incômodo, passe a ser uma soma, algo positivo. Então a nossa reflexão para hoje é essa, depois de uma maravilhosa aula de história, né? Viajamos de 1900 e começamos em? 200 milhões de anos. Começamos 200 milhões de anos atrás e chegamos aqui no ponto de hoje, definindo essa questão. Se eu não existisse, que falta eu faria? Então pensa nisso, tá bom? Meu amigo Teresiano, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer enorme estar contigo. Eu nem olhei para a questão de horas. A vantagem da Rádio Web é essa, nós não temos sequência de programação. É nosso tempo, a gente faz do jeito que a gente quer. E hoje eu aprendi muito. Eu saio daqui bem melhor do que eu cheguei. Muito obrigado. Olha, eu acho que a gente troca conhecimento, que a gente troca ideias. Não sou dono da verdade, você não é o dono da verdade. Se alguma dessas posições, opiniões servir, pelo menos incomodar, servir para que a pessoa passe a refletir a sua presença na sua cidade, no seu bairro, coisa toda, eu acho que já é uma contribuição interessante. Eu estou sempre à disposição para a gente vir trocar ideias, eu gosto desse exercício que nós fazemos de trocar ideias e quem sabe, através desse exercício, a gente deixa alguma coisa para o futuro, para sermos lembrados, porque a gente passa, mas a obra, se tivermos feito alguma obra, permanecerá. A obra permanecerá. Sara, muito obrigado. É sempre um prazer estar contigo aí. Sem a Sarinha, Teresiano, nada disso acontece. Ela monta tudo, ela organiza tudo. Eu fico mexendo nessa mesa aqui, gente, mas eu não entendo nada disso. A Sara controla tudo ali. Eu abaixo, ela sobe. Eu diminuo, ela aumenta. E assim funciona. Sara, muito obrigado. Obrigada, Jean, Teresiano e aos que nos acompanharam. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou, ou na totalidade, ou está adiantando o vídeo. A vantagem é essa, gente. A gente está no futuro. Você pode assistir da maneira que você quiser, quando e onde você quiser. Esse é o nosso futuro, tá bom? Deixa sua mensagem pra gente no WhatsApp. E semana que vem, programa especial. Nós vamos fazer um especial Rio Grande do Sul. Como é que vai ser? O pessoal se mobilizou muito aqui na cidade para mandar doações para o Rio Grande do Sul. Isso foi muito interessante. Então nós vamos trazer uma pessoa aqui da cidade que participou dessa mobilização, de juntar todas essas doações, separar e enviar. E nós vamos trazer também pessoas aqui da cidade que foram trabalhar lá como voluntários. Então, que receberam essas doações, que triaram, que dividiram, que saíram nos barcos para poder entregar e falar para nós na realidade, com vídeos aqui que vão trazer para a gente, como é que foi, como é que tá lá no Rio Grande do Sul. E detalhe, gente, vou dar um spoiler do programa de semana que vem. Eu fiquei muito preocupado quando eu soube disso, que as águas estão baixando, porém os problemas não estão se resolvendo. Partes, em alguns bairros, não pode se entrar porque foi sitiado por facções criminosas. Está tendo estupro de mulheres, de crianças. Então está bem drástica a situação lá e a gente vai poder compartilhar disso e vocês terem conhecimento aí no programa de semana que vem. Então convido vocês, o especial Rio Grande do Sul vai trazer muita luz aí, que a gente está achando que está difícil. Quem foi para lá vai dizer para nós realmente como é que tá. Então, sem mais delongas, já feitos os agradecimentos, me despeçam vocês, do nosso entrevistado Teresiano, Sarinha, e de vocês que nos acompanharam, com um beijo no coração de vocês e até semana que vem. Aguardo vocês. Fiquem